Eu gosto muito dos comentários do André Marsiglia. E ele falou algo aqui que eu acho interessante. Ele disse assim, ó, Lula esqueceu que há poucos meses criticava o tratamento dos Estados Unidos a imigrantes brasileiros. Agora não quer que os Estados Unidos critiquem decisões de Moraes contra cidadãos norte-americanos. Lula respeitou até agora, sem hesitar, apenas as eleições venezuelanas. Ou seja, as eleições venezuelanas ele respeitou sem hesitar. Não teve problema nenhum. Foi tudo tranquilo porque é o Nicolás Maduro, amiguinho dele. Vamos soltar o vídeo aqui para a gente ver o que, que o Lula falou. O que, que o Lula falou lá no encontro do PSB, empossando o João Gomes dali do Pernambuco como presidente do PSB. Vamos lá. Ele quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Os Estados Unidos quer processar. Fala, Lulinha, fala mesmo. Solta a língua, Lulinha. Solta a língua, fala mesmo, pra gente ver o que, que vai acontecer. Eduardo Bolsonaro tá lá nos Estados Unidos, a batata do STF já tá assando. Lula. Não provoca o Laranjão, não, Lula. Não provoca, não, Lula. Você não sabe com quem que você tá mexendo. O Laranjão, o Donald Trump, não vai deixar barato essas falácias suas, não. Ficar afrontando os Estados Unidos. Estados Unidos não é um Madurozinho aqui do lado, ou um país eco qualquer um, não, hein? Toma cuidado. Já aproveita para se inscrever no nosso canal. Meu nome é Denis Gonçalves, canal de direita, conservador, e vamos ajudar os canais de direita a crescerem. Olha só, deixa eu falar. Essa questão do Lula aqui, ele tem mordido pela língua, igual o peixe. Quanto mais o Lula fala, melhor fica. Porque os Estados Unidos têm mais munição para agir aqui no Brasil. Porque a censura está descarada, o STF atuando de uma forma política. E é bom mesmo que o Lula fale, que o Lula bota essa boquinha dele no trombone, e quanto mais ele fala, melhor ainda. Vou trazer outra matéria para vocês aqui, foi do André Marsiglia, eu gosto muito dos comentários dele. Vou trazer para vocês aqui agora também uma matéria do Gazeta do Povo que diz isso o seguinte: Lula quer maioria no Senado em 2026 para a direita não avacalhar o Supremo. Ou seja, o Lula não quer que a direita tenha mais senadores lá, porque o Lula não quer que a Câmara dos Deputados crie e aprove uma lei limitando os poderes do STF. Então a fala dele é basicamente falando sobre isso. Olha, vamos colocar o máximo de senadores lá em 2026 para que o Senado não avacalhe o STF. Vou colocar na tela para vocês aqui, vou ler para vocês diretamente, citando a fonte para vocês, Gazeta do Povo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, afirmou que nas eleições de 2026 não será preciso eleger maioria no Senado a fim de evitar que a direita avacalhe. Olha, evitar que a direita avacalhe o Supremo Tribunal Federal. A declaração de Lula foi dada neste domingo, primeiro, em discurso durante o encerramento do Congresso Nacional do PSB em Brasília. As informações são do site Poder 360. Muitas vezes a gente tem que pegar os melhores quadros, eleger senador da República, eleger deputado federal, eleger senadora, porque nós precisamos ganhar a maioria do Senado. Porque senão, esses caras da direita vão avacalhar com a Suprema Corte, disse o Lula. Tá aí a carinha do Lula aí, paz e amor, bonzinho, tá só mostrando as garrinhas. E como eu disse
da matéria anterior que a gente falou aqui, ele soltando a língua, quanto mais o Lula fala, fica melhor. Tá querendo censurar tudo, tá querendo barrar tudo, ninguém pode ter mais opiniões no Brasil. Essa aí é a esquerda que o povo tanto gosta, né? Agora aqui uma matéria aqui da Revista Oeste. Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, ele tá ganhando a simpatia de algumas pessoas da direita por suas declarações. E o Aldo Rebelo, a postura dele, ele está falando que a postura que tive com Moraes foi um ato de dignidade. A matéria é do Christian Costa e da Débora Sena, da Revista Oeste. O Aldo Rebelo, ele foi interpelado ali no STF quando ele foi na condição de testemunha, não de réu. Ali, foi interpelado quando o Alexandre de Moraes fez uma pergunta para ele e ele respondeu essa pergunta e o Alexandre de Moraes o ameaçou de prisão. Eu vou ler a matéria para vocês, da Revista Oeste, e o que o Aldo Rebelo falou. O Aldo Rebelo disse o seguinte: durante uma audiência no STF, o senhor recebeu ameaça, né? Isso foi a Revista Oeste pergunta dele. Durante uma audiência no STF, o senhor recebeu a ameaça de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Qual é a sua avaliação do episódio? E o Aldo Rebelo, ele é bem sucinto. O Aldo Rebelo, ele é muito bom com as palavras. E uma parte da direita está simpatizando com o Aldo Rebelo. Muitas pessoas estavam falando, eu não imaginava que eu ia elogiar um comunista, um socialista como o Aldo Rebelo. Mas ele, nas últimas eleições agora, no último mandato do Lula aqui agora, ele está trazendo algumas declarações que não têm concordado com a forma que o governo Lula tem trabalhado. E o STF, ele é até divergente do STF. E ele disse o seguinte: o ato dele reflete o atual ambiente político, que naturalmente contamina todos os agentes públicos, inclusive os ministros do STF. Ele ainda diz mais: não levei a ameaça a sério, porque não havia motivos para isso. Respondi apenas da maneira que achava adequada. Moraes fez a pergunta mesmo sabendo que eu não estava presente na dita reunião com os comandantes das Forças Armadas, na qual o suposto golpe teria sido tramado. Ele ainda diz: o suposto golpe teria sido tramado. Ou seja, o golpe Tabajara, o golpe falso que nunca existiu. O ministro me interpelou só para dizer, em seguida, que eu não poderia interpretar a frase atribuída ao almirante Garnier, segundo o qual as tropas estavam à disposição do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Naturalmente, eu disse que a interpretação era minha e que não aceitava ser censurado por ninguém. Não cometi nenhum desacato às autoridades. A minha postura frente ao que ocorreu no Supremo foi um ato de dignidade. Ou seja, o Alexandre de Moraes lidou com alguém da esquerda que está acostumado a falar: olha, não aceito ser censurado por ninguém. Ou seja, a direita está sendo censurada o tempo todo, mas o pessoal da esquerda agora também está vendo que pode haver uma censura. E o Aldo Rebelo disse que não aceitava ser censurado por ninguém. E ele disse: a interpretação é minha, não aceito ser censurado por ninguém. Ou seja, ele deu uma opinião dele e o Alexandre de Moraes o ameaçou de prisão. Simples assim, né? Matéria muito bem elaborada, gostei bastante da matéria aqui da Revista Oeste, né? E essa aqui é algo que não faz sentido. Uma primeira-dama amostradinha como essa, ela está no eterno turismo, né? Ela está deslumbrada com o cargo de primeira viajante do mundo, a Janja. E uma matéria aqui da Pleno News, que ela replicou a matéria do 360, do Poder 360, diz o seguinte: Janja visitou 35 países desde o início do novo mandato de Lula. 35 países, 30 viagens internacionais com 35 países visitados. Olha só, a diferença da Janja
com a Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro foi acusada de muitas coisas e a gente vê uma pessoa bem sensata que não é deslumbrada com esse glamour, essas viagens como o Lula. O próprio Bolsonaro, ele às vezes ficava em bases militares, embaixadas ali para não gastar dinheiro. Agora que o dinheiro ele roda mesmo. Matéria do Pleno News diz o seguinte: desde que chegou ao Palácio do Planalto, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama, Janja da Silva, visitou 35 países em 30 viagens diferentes. As informações constam em levantamento feito pelo portal Poder 360. Segundo os dados, a socióloga permaneceu fora do país durante 130 dias, 24 a mais que o chefe do executivo. Somente em 2025, a esposa do presidente esteve em 27 dias em terras internacionais, sendo 5 países e 6 viagens diferentes. É o retrato do Brasil. A primeira-dama do Brasil que quer ficar viajando, viaja mais do que o presidente. Sem contar que teve algumas viagens que fogem à regra totalmente. Ou seja, pode ser até ilegal, porque ela não é representante do Brasil, ela não foi eleita para isso. Em algumas viagens ela foi como representante do Brasil. A primeira-dama do Brasil, a Janja. E a última matéria de hoje, gosto bastante também do Vinícius Carrion. Ele diz o seguinte: presidente do Google tentando explicar o óbvio para o Brasil. Até o presidente do Google já está vendo que o óbvio no Brasil está acontecendo e censuras e censuras e mais regulações e regulações. Coisa de petista, né? No governo do Bolsonaro não teve isso, não. No governo do Bolsonaro ninguém quis censurar ninguém, muito pelo contrário. Que é a liberdade de expressão. Matéria diz o seguinte, matéria da Revista Oeste. Presidente do Google critica STF por risco. Tá dando uma travinha na língua aqui. Presidente do Google critica STF por risco à liberdade de expressão. Fábio Coelho adverte que mudança no Marco Civil pode levar à remoção preventiva de conteúdos jornalísticos, humorísticos e eleitorais. Ou seja, estão tentando censurar de todas as formas. O presidente do Google já viu, o Mark Zuckerberg esses dias estava nervoso também com a STF, com a PGR no caso, ou seja, contra a PGR. Então, o mundo já viu o que está acontecendo no Brasil. E quanto mais o Lula falar, mais vai levantar a antena do Donald Trump. Porque o Donald Trump sabe que o Lula, o nosso governo aqui, é alinhado com China, Venezuela, Cuba, Irã, Rússia, esses países ditatoriais, Coreia do Norte. Enquanto um tempo atrás, há um tempo muito distante, o Brasil era muito alinhado com os Estados Unidos. E hoje já não é alinhado. E o presidente dos Estados Unidos já viu. E com o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, a proximidade do Trump com ele era muito boa. E o Trump sabe que com o presidente Bolsonaro, o diálogo, se o Bolsonaro tornar-se elegível e votar, o diálogo é muito bom. Parcerias serão feitas. Ou alguém que seja indicado pelo Bolsonaro. E creio eu que o Bolsonaro não vai colocar o Tarcísio de Freitas. O Bolsonaro provavelmente vai indicar alguém da família dele. Ou o Eduardo Bolsonaro, que para mim tem crescido bastante nos últimos dias aí, principalmente mostrando os desmandos que acontecem aqui no Brasil, ou a Michelle Bolsonaro, que também vem destacando no âmbito político uma ótima oratória, tem uma palavra boa, ela tem uma oratória muito boa e é respeitada pelo meio evangélico, pelo meio cristão, pelos católicos e pela população. Então vem ganhando um espaço. Ou talvez poderia até mesmo uma chapa Michelle Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Será que seria possível Eduardo Bolsonaro como presidente e Michelle vice, ou vice-versa? Michelle presidente e Eduardo Bolsonaro vice?
Ou será que o STF também vai articular para que Eduardo Bolsonaro e Michele sejam inelegíveis também? Será que pode acontecer isso? No Brasil de hoje, essa repúblicazinha que está tendo aqui, é bem possível que aconteça isso mesmo. Forte abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário. E aí, você apoia uma chapa entre Michele e Eduardo Bolsonaro? Sendo um vice, tanto faz Eduardo ou ela como presidente, o outro como vice. Se apoia, deixa aí nos comentários. Forte abraço.